Oi, gente. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou deixar aqui pra vocês uma vista aonde que eu tô. Um lugar maravilhoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É no meu bairro, sabe? E aí, tipo assim, é meio que um lugar aberto. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Estão vendo? E aí, tipo assim, eu tô aqui e eu tava refletindo um pouco. E aí eu tava lembrando que hoje eu tava falando sobre a Andressa Urach. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a Andressa. Eu tô vendo aqui um pouco os caminhões, ó. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Ela, tipo assim, eu não condeno ela, sabe, gente? Ela tem, acho, uns transtornos borderline, depressão. E aí, tipo, a gente vê como que, tipo, a pessoa, ela tá tão... Gente, hoje o dia tá bonito aqui. Aí, tipo, eu falasse pra vocês que a vida, né, ela tá... Hoje tá passando bastante carro aqui. Aí ela tá, que nem eu falei, ela tá falida, né? Dizem que tá falida, mas eu não sei se realmente mas eu vou deixar uns vídeos dela aqui. Nossa, mas assim, é muito triste ver ela falando. Vou deixar aqui pra vocês ver um pouco dela falando aqui pra vocês. Peraí. Todas as empresas as quais eu investi, uma delas, tá? Eu investi e até hoje não me deu retorno, só tô perdendo dinheiro. Outra, o lucro é muito baixinho, muito baixinho. Outra, eu tenho sócias que acham que eu não tenho que receber porque eu sou investidora, então só elas que trabalham na mão de obra, elas acham que elas têm que receber. E aí, não recebi. E teve outra empresa a qual eu quebrei, porque eu não tinha conhecimento, o aluguel era muito alto, o custo era muito alto, eu investi mais de R$500 mil na empresa e a empresa quebrou. Aí eu fiz sociedade com um sócio pilantra, que me prometeu R$30 mil por mês se eu investisse o dinheiro, e o dinheiro foi pago uma parcela só, e depois ele falou que investiu o dinheiro, e depois ele falou que não podia me pagar, que ele estava com vários problemas, e eu fui perdoando, e resultado, tá me devendo até hoje. Outra empresa, já que estou bem financeiramente, realizei os meus sonhos, os sonhos da minha família, viajei com eles, enfim, pensei agora, vamos lá, vamos brigar com esse povo aí, porque eu tenho coragem de bater de frente com eles. Mas, há um mês atrás, todas as empresas as quais eu investi... Oi, gente, já estou em outro ambiente, e a casinha, já estou na minha casa, eu saí de lá, né? E depois eu não consegui continuar o vídeo. Eu vou continuar falando da Andressa, né? Tô meio rouca, o olhinho meio fundo, por causa da gripe. Toca! A minha voz tá quase saindo. Acabei de vir da igreja, da missa. E vou continuar o vídeo pra falar pra vocês. Tô toda descabelada, tava descabelada lá, porque, tipo, eu tava no bairro, tipo, e é de boa, sabe? E eu sou eu, não tenho o que mostrar, eu não tenho, como fala, fundo, tipo, como fala, ai, a minha cabeça tá tão ruim. É plano de fundo, aquelas coisas bonitas. Não, é que é sofazão. E a gente conversando, né? E a gente tava falando da Andressa Urach. E eu coloquei um vídeo, né?
onde ela falou que ela tava muito bem. Ela viajou com a família dela, só que uns pilantras deram um golpe nela, né? Tinham que pagar um dinheiro para ela, não pagaram. Gente, minha garganta doeu demais, espera. E aí, tipo, foi isso, gente. Eles, né, não pagaram ela, não deram assistência para ela. E ela tava reclamando, né? Minha cabeça tá doendo. E aí, ela tava falando nisso, falando das viagens, que ela tava muito bem, que não sei o quê. E ela recebeu um arrombo. E ela vai continuar falando e eu vou colocar pra vocês verem. Eu tenho diagnóstico de borderline. E pra gente é muito difícil a gente lidar com as nossas emoções. Faço acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. E eu tava muito bem, tanto que eu desmamei das medicações. Só que no último mês aconteceram muitas coisas ruins. Muitas, de todos os lados, que vocês não fazem ideia. Todos os lados. Tudo começou a desmoronar. E eu sou uma pessoa que eu gosto só de falar coisas boas na rede social, mas não vou ser hipócrita porque todo mundo sabe, e você também sabe, que o Instagram, as pessoas só mostram o que é bom. Só mostram que estão maravilhosamente bem, e elas às vezes estão no fundo do poço e elas estão ali sorrindo. E eu sou o que eu sou. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô mal, eu tô mal. E eu falo. Dei toda a minha família e abri várias empresas. E estava confiante que daria tudo certo. Até que no último mês eu descobri um rombo que, por confiar em pessoas, em seres humanos, em sócios, eu estava quebrando novamente. Alguns anos atrás eu estive no fundo do poço quando a igreja me roubou. Depois disso, para mim não me vingar deles, eu me internei no hospital psiquiátrico. E tomei medicação, enfim, me tratei. Fui pro conteúdo adulto, trabalhei. E conquistei. E graças a Deus, tá? Eu, graças a Deus, construí um patrimônio. Graças a Deus. A ele. E foi ele que me deu. E o que aconteceu? Então eu paguei meus impostos, ajudei. Aí, gente, tá. Eu entendo, né, que a Andressa, ela tem problemas, né? Eu sofro, né, também um pouco. Ai, meu Deus. De alguns problemas também. Eu sofro de alguns problemas também. Psíquicos da mente, né? Eu tenho um pouco de sintomas depressivos. Não é depressão, sintomas depressivos, assim. Tem dia que tá mais forte, tem dia que tá mais de boa. Existe aquela depressão severa, né? Que a pessoa não sai da cama, não quer tomar banho, não quer fazer nada. Então eu consigo fazer minhas coisas, mas tem os momentos que eu tô bem, os momentos que eu não tô. E assim, gente, a Andressa, ela é uma pessoa que ela, a partir do momento que ela expõe a vida dela na internet, né? As pessoas também têm direito de achar ou não certo, né, o que ela faz. Mas eu não tô aqui para julgar ela, né? Mas ela fala muito em Deus, que Deus deu. Não foi Deus que deu. Foi ela ter abrido a perna dela, ué. Agora vai colocar Deus no meio de um assunto. Aí eu não concordo, gente. Ah, porque Deus me deu. Não foi Deus que deu isso. E outra, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não estava ali na hora que ela estava fazendo pornô.
que ela tava, sabe? E ainda levando o filho dela, entendeu? Então ela vai, tipo assim, ó, de um baixo ao extremo, entendeu? Aí ela fala que quer voltar para Jesus, que se arrependeu, que não sei o quê, que agora ela vai correr atrás do mercado dela e que ela ajudou a família dela, que Deus abençoou ela. Ela saiu da igreja, ela deixou de tomar os remédios. Você viu que elas falaram que ela estava em desmame. Não tô falando que ela deixou. O desmame é você deixar de tomar o remédio aos poucos. Vamos supor, se você toma 3 remédios para você dormir, você vai tomar 2. Aí depois você vai tomar 1. E aí você toma metade e desmamar por total. Mas a Andressa, gente, ela, tipo assim, eu tenho muita pena dela, sabe? Porque ela é muito inteligente, né? E ela usa as coisas para destruir ela. Eu acho que ela tem um vazio enorme dentro dela. Ai, pernilongo, chato. E aí ela tem um vazio enorme. E ela tenta preencher. E ela não consegue preencher esse vazio. E Jesus fala, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E falou pra aquela prostituta, né? Que tava, né? Lá no poço, que todo mundo que queria se crucificar. E ele falou, vai e não volte a pecar mais, né? E assim, aí ela fala muito de Deus, aí depois faz vídeo falando um monte de palavrão, com baixaria, sabe? Eu acho assim, que Deus abençoe muito a vida dela, mas que ela precisa se tratar, porque cada dia você vê uma coisa dela. Cada dia, cada vez, cada hora é uma história. E é complicado, né? Que o filho dela também não tá com ela, o pequenininho. E ela parece ser uma moça boa, mas ela precisa de muito cuidado. E às vezes, né, você tem um dinheiro, só que aquele dinheiro não é necessário, tipo assim, pra você. A ganância é falar mais alto. Eu quero mais, eu quero mais. Nada tá bom, sabe? Se eu tenho hoje 10 mil e esse 10 mil vai além do que eu ganho, assim, então dinheiro bom pra mim, eu quero mais. É aquela ganância. Então ela perdeu os 5 milhões de seguidores que ela tinha. E é difícil, né? A gente até falar de uma pessoa que tem transtornos, né? Mas é complicado, gente. Mas a gente não tá aqui pra julgar. Mas que ela melhore, né? Porque é difícil. É muito difícil você ver ela assim. Cada dia ela tá, sabe? Você vê que ela tem o humor dela varia, é uma montanha russa, né? E ela fala muito de Deus, mas depois uma pessoa que vai falar de Deus, ela pensa antes de falar, ela tem discernimento, né? Ela não vai falar que nesse último vídeo agora que eu vou colocar aqui pra vocês, que lamentável. Mas
Ai, gente, pra finalizar o vídeo, não tô aguentando mais falar. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fique com Deus, que Deus abençoe. E que Deus abençoe a vida da André Surak, né? Pra ela ter mais temência, temerância a Deus. Porque não é fácil, gente. Mas com Deus a gente pode. E que ela consiga recuperar também o dinheiro dela, crescer e aprender com erros delas, né? Que tudo é aprendizado na nossa vida, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Amém? O mundo que me deve vai me pagar. Vai me pagar, se não é por bem, é por mal. Porque eu vou expor a cara de todo mundo aqui que tá me devendo, tá? Que vocês prezam tanto o caráter de vocês, né? Que a mãe tem a ficha suja, né? De que dá o rabo à periquita, mas é que banca as empresas de vocês, tá? Que eu tenho que dar minha buceta e o meu cu, tá? Pra sustentar essas empresas do caralho. Porra! E aí na hora de me pagar, não me paga? Acha que eu sou trouxa? Acha que eu sou babaca? Tá me tirando? Tá me tirando? Cansei de ser boazinha, cansei de ser palhaça, cansei de ajudar essa porra. Se não me pagar, vou expor todo mundo nessa merda, tá? Cansei de ser palhaça, porra. Uma coisa que eu nunca deixei sujar meu nome, que a minha avó me ensinou, que o pobre só tem um nome, se sujar não come, tá? Uma coisa que eu sempre fui justa, eu sempre ajudei,